Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. E a história de hoje é A Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos para a história? Há muito tempo atrás, num reino muito distante, uma rainha costurava na beira da janela. Era inverno, ela bordava enquanto olhava a neve caindo sobre a janela. Quando de repente a rainha se distraiu e picou o dedo na agulha, caindo 3 gotinhas de sangue naquela neve branquinha. A rainha ficou impressionada com o sangue vermelho caído sobre a neve branca. Então fez um pedido. Quero ter uma filha com uma pele branca como a neve e os lábios vermelhos como o sangue. O tempo passou e a rainha engravidou. Então nasceu uma linda menina e o seu nome, Branca de Neve. Só que infelizmente a rainha ficou muito doente e não resistiu. O tempo passou e o rei ficou muito triste por muitos anos, até que então ele decidiu que ia se casar novamente. A nova rainha era muito vaidosa e tinha um espelho mágico. Ela sempre fazia uma pergunta para esse espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém nesse mundo mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia para ela: Não, minha rainha, és a mais bela em todo o reino. E ela ficava muito feliz. O tempo ia passando e cada vez mais Branca de Neve ficava mais linda. Em um belo dia, a rainha acordou e foi perguntar para o seu espelho mais uma vez: Espelho, espelho meu, existe alguém neste mundo mais bela do que eu? E para sua surpresa, o espelho respondeu que existia. Sim, rainha, existe alguém mais bela do que você. A rainha não se aguentou, ficou com muita raiva e queria saber quem era. Então o espelho disse para ela: Branca de Neve. Branca de Neve é a mais linda de todo o reino. A madrasta ficou furiosa e não aceitava que Branca de Neve era a mais linda do reino. Então ela teve uma ideia. Ela decidiu contratar um caçador para acabar com a vida da Branca de Neve. A nova rainha, então, que na verdade era uma bruxa muito má, chamou o seu melhor caçador e pediu para que ele levasse Branca de Neve para o meio da floresta e que trouxesse o coração dela em uma caixa. No dia seguinte, Branca de Neve e o caçador foram para a floresta. Chegando lá, o caçador não teve coragem de fazer nada com Branca de Neve, pois ela sempre foi uma menina muito amável. Então, ele falou com Branca de Neve: Tome cuidado, nunca mais volte para o castelo. A rainha é muito má e ela não gosta nem um pouco de você. Branca de Neve ficou muito triste e ao mesmo tempo agradecida ao caçador. Ela não sabia o que fazer, para onde ir, então começou a chorar. Até que de repente avistou uma linda casinha no meio da floresta. A casa era pequenininha, mas estava uma bagunça. Então, Branca de Neve decidiu arrumar. Depois do trabalhão que Branca de Neve teve para organizar toda aquela casa, ela decidiu tirar uma sonequinha. Então ela foi para o andar de cima da casa e decidiu juntar 3 caminhas para deitar. Foi aí então que os donos da casa chegaram, os 7 anões. Os 7 anões chegaram em casa e ficaram impressionados, pois a casa estava toda limpa e ainda tinha uma sopa deliciosa preparada. Foi então que eles subiram e encontraram a jovem mais linda que eles já tinham visto, dormindo. Então eles chamaram ela e ela acordou. Foi aí então que Branca de Neve contou para os anões tudo o que havia acontecido com ela. Os anões ficaram muito encantados com a beleza da jovem e muito tristes também com tudo que ela tinha passado. Então decidiram ajudar Branca de Neve. Eles prometeram ajudar Branca de Neve no que fosse preciso. Foi aí então que ela começou a morar com os 7 anões. Em troca, ela ajudava com as tarefas da casa, ajudava na organização e ainda fazia comida para eles. Alguns dias se passaram e a madrasta foi novamente fazer a pergunta ao espelho:
Espelho, espelho meu, existe neste reino alguém mais bela do que eu? E para sua surpresa, o espelho diz que sim. Sim, minha rainha, existe alguém mais bela que você. Branca de Neve, ela está morando no meio da floresta. A madrasta não aguentou receber essa notícia. Ela ficou furiosa e prometeu que iria acabar de vez com Branca de Neve. Foi aí então que a rainha teve uma ideia: se transformar em uma velhinha para conseguir enganar a Branca de Neve. Os anões tinham avisado a Branca de Neve para não abrir a porta para estranhos, mas um certo dia a porta bateu. Branca de Neve olhou no buraquinho da porta e viu uma pobre senhora com uma cesta pesada de maçãs. Então, decidiu abrir a porta. A senhorinha falou: "Olá, minha querida, eu sou uma velha senhora. Estou passando por aqui, estou muito cansada. A minha cesta de maçãs está muito pesada. Você poderia me dar um pouco d'água?" Branca de Neve, como sempre, muito amável, pediu a senhorinha para entrar. Deu água, conversou com ela, tratou ela com muito carinho, muito amor. Foi aí então que a velha senhorinha, que na verdade era bruxa, deu uma maçã para Branca de Neve. A bruxa, que estava disfarçada de senhorinha, disse para Branca de Neve: "Muito obrigado, jovem, você é muito educada e muito simpática." Ela disse: "Coma, você nunca comeu uma maçã mais doce e mais deliciosa do que essa." E Branca de Neve comeu a maçã. E foi no mesmo instante que Branca de Neve caiu num sono profundo, pois a maçã que ela comeu estava envenenada. Quando os anões chegaram em casa e se depararam com Branca de Neve caída no chão, eles não acreditaram, ficaram muito tristes. Logo viram a maçã caída no chão e perceberam que Branca de Neve tinha sido envenenada. Eles não quiseram enterrar Branca de Neve. Colocaram ela em uma caixa de vidro e levaram ela para o meio da floresta. Lá todos os animais podiam olhar a sua beleza. Os anos iam passando e Branca de Neve continuava do mesmo jeito, bela e linda, como se estivesse num sono profundo. Certo dia, passou pelaquela floresta um príncipe, filho de um rei muito poderoso, que ao se deparar com aquela linda jovem deitada, não resistiu e se aproximou. Então ele pediu a ajuda de todos para abrir a caixa de vidro. Foi nesse momento que o príncipe pegou Branca de Neve em seus braços e imediatamente o feitiço se quebrou. Branca de Neve acordou do sono profundo, olhou para o príncipe e os dois se apaixonaram. Foi aí então que Branca de Neve e o príncipe viveram felizes para sempre. E aí, pessoal, gostaram da história? Eu espero muito que sim. Nessa história a gente aprendeu muita coisa. Aprendemos que não podemos ter inveja de outras pessoas. Aprendemos que não devemos julgar ninguém pela aparência. Afinal, aquela boa velhinha nada mais era do que a rainha disfarçada. Não podemos dar valor somente à aparência das pessoas, não é mesmo? O que importa é o que as pessoas realmente são e não a sua aparência. Outra coisa também que a gente aprendeu muito legal nessa história é que a gente não pode dar assunto a estranhos. Branca de Neve não conhecia aquela senhora, ela não poderia ter aberto a porta, não é mesmo? Aprendemos também o valor da amizade. Os 7 anões ajudaram a Branca de Neve, não é? Foi muito legal isso. Devemos ser amigos, ajudar as pessoas. Então é uma história que a gente aprende muita coisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau!